Fala pessoal, tudo bem com vocês? De agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos Corinthians. Ele está relacionado para o jogo contra o Goiás, mas conhecendo o Vanderlei Luxemburgo, ele sempre explica isso, né? Ele tirou o Duque Heróis faltando 2-3 meses para o contrato dele terminar, porque ele já estava negociado com o Zenit e não botou mais em campo. O mesmo aconteceu com o Balbuena, que já estava em fim de contrato e o Corinthians não ia mais utilizar. O Luxemburgo não vai escalar o Murilo. Murilo já está vendido e ele não vai jogar com a camisa do Corinthians mais, embora esteja relacionado. Murilo, 21 anos, 27 partidas no profissional, um baita zagueiro. E o Corinthians inicialmente definiu 20 milhões de euros para negociar o jogador. Depois de algumas tentativas da Fiorentina, do Napoli e agora recentemente do Torino, veio o Nottingham Forest da Inglaterra. Premier League, a principal liga do mundo, e que acabou seduzindo o jogador para uma saída. E isso faz toda a diferença. O Murilo quer jogar na Inglaterra e quer jogar no Nottingham Forest. Com isso, a negociação se aproximou de uma tendência, de um desfecho. O problema é que, inicialmente, os caras ofereceram 12 milhões de euros. Lembrando que o Corinthians tem 80% dos direitos do Murilo. 12 milhões de euros por 80%, o Corinthians negociou, mas começou a trancar o pé para tentar aumentar essa pedida. Depois, os caras vieram com 13 mais bonificações. E aí a coisa começou a mudar de figura. Porque essas bonificações elas chegariam a 15 a 16 milhões de euros. E segundo o Corinthians, com essas bonificações, com metas para serem atingidas, mas bem factíveis, né? No sentido de jogos completados, né? Não tem nada de mirabolante, de ganhar uma Champions, por exemplo, que aí inviabilizaria, né, o Corinthians receber esse restante. Então, esse montante vai ser recebido pelo clube. O clube vai pegar na mão 13 milhões de euros e esses 2 a 3 milhões de euros vão entrar para os cofres do clube inevitavelmente, totalizando aí cerca de 15 milhões de euros pela venda do Murilo. Tá, Chico, mas o Corinthians definiu 20 milhões e aí tá cedendo todos os seus 80% por apenas 15 milhões. A gente sabe que o Murilo vale muito mesmo. Pois é, mas segundo a informação do Jorge Nicola, que foi o primeiro a noticiar a respeito disso, o Corinthians ainda está ficando com 20%. E para mim aqui está o pulo do gato. Você conseguir 15 milhões de euros, mesmo que venha com bonificações depois, 13 milhões agora, mais 2 milhões depois, e ainda ficar com 20%, porque aí esses 15, eles representam 60% dos direitos. O que entende o Corinthians que nos 100% dos direitos totais caracterizam 20 milhões de euros. Então, essa foi a negociação. Você vende agora por 13, depois ganha mais 2 e fica com 20%. Os outros 20%, porque aí, né, 60 agora, mais 20 dá 80, mais 20, os outros 20 são do staff do jogador e do próprio atleta. Então, o Corinthians tinha 80%. Ele conseguiu negociar 60 por 15 e ficar com mais 20. A gente sabe que o Murilo tem uma tendência, né, um zagueiro canhoto muito técnico, de muita personalidade, força física, tem uma tendência de entrar na Europa pelo Nottingham Forest e daqui a pouco ser negociado por um valor muito maior. E aí o Corinthians recebe de novo essa grana. Vale lembrar que outras 2 grandes vendas de zagueiros no Brasil, elas são do zagueiro Breno para o Bayern de Munique do São Paulo, 12 milhões de euros, isso lá em 2012, se eu não me engano. E também o Mina, o colombiano Yerry Mina do Palmeiras para o Barcelona por 11,8, 12 milhões de euros também. O Murilo, por 15 milhões de euros, por 60% dos direitos, trata-se da maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro. Não tinha como não vender. Pelo valor que chegou bem próximo ou até mesmo dentro daquilo que o Corinthians imaginava, pelo potencial do jogador mesmo aos 21 anos, subiu muito rápido, pela vontade do atleta em defender um clube na Premier League, primeira divisão na Inglaterra, a gente sabe a vitrine que é a liga mais valorizada do mundo, por uma condição salarial que é muito superior ao que ele ganha aqui ou poderia ganhar mesmo com uma renovação, pela idade, você sabe que 22, 23 você já não vai para a primeira linha da Europa e mesmo que seja o Nottingham Forest, dá para dizer que ele está indo para a primeira prateleira da Europa.
E também porque o Corinthians entende que tem o Caetano, que é um zagueiro canhoto que está se firmando cada vez mais no time de cima. Contratou o Lucas Veríssimo, tem o Gil ainda em fim de contrato, tem o Bruno Mendes, que está encaminhando até uma renovação e que atua muito bem ali, que é um quase 12º jogador, um titular da equipe mesmo não jogando sempre. Então o Corinthians não tem um zagueiro como o Murilo, é fato, mas tem outras formas de poder, digamos assim, suprir a ausência dele até o final do ano, para depois ir ao mercado e por enquanto fazer uma grande venda, um grande negócio que a gente sabe que é a salvaguarda dos clubes. O Corinthians precisava vender. Todo esse cenário foi construído para que Murilo fosse vendido para a Inglaterra e não jogasse mais com a camisa do Corinthians. E aí, convencidos? Gostaram dos valores? Meus amigos, segundo o diretor técnico aí do West Ham, ele viajou ao Brasil para negociar a contratação do camisa 9 do Corinthians e o Yuri Alberto. O apresentador e repórter da emissora, a ideia do dirigente aí do clube inglês é conversar pessoalmente, né, com o Corinthians, né, inclusive com o jogador em busca de um acerto aí com o Yuri Alberto, para levar o Yuri Alberto aí para o West Ham. Teve que ocorrer isso contra o tempo, né? Isso porque a janela de transferência na Inglaterra fecha na próxima sexta-feira, dia 1º de setembro. O Yuri Alberto ainda tem 22 anos, que chamou a atenção aí do clube inglês para reforçar o seu setor ofensivo. Vale destacar, o clube conta com um calendário recheado aí para a temporada de 2023-2024, que além das competições locais, o time tem um lugar garantido na Liga Europa, segunda competição mais importante do continente. No início de 2023, o jovem jogador Yuri Alberto assinou de forma definitiva com o Corinthians até 2027. A negociação junto ao Zenit da Rússia envolveu Duqueiroz e Robert Renan, que assinaram com o clube russo por 5 anos. Quem não lembra disso, né, fiel? Vale lembrar que o Yuri Alberto até o momento tem 45 jogos em 2023 e marcou só 10 gols, fiel. Dentro do atual time do Corinthians, inclusive o Yuri Alberto é o artilheiro da equipe no ano. Mesmo com o marco, o atacante vem sendo duramente criticado pela fiel por conta das atuações aí sem brilhos, enfim, né, como na temporada passada, né, fiel? Caso o interesse aí do West Ham seja oficial, o Corinthians vai perder mais um atleta considerado titular, né? Já foi o Roger Guedes, deixou o timão para defender o Al-Hilal do Catar. Além disso, o Corinthians acabou de vender o Murilo aí ao Nottingham Forest da Inglaterra, né? A proposta pelo zagueiro aí do Corinthians, inclusive, já foi confirmado pelo diretor de futebol, Alessandro Fiel. Fiel, na minha opinião, o Yuri Alberto, em diversos momentos, mais atrapalha do que ajuda, né? Mas não tem ninguém no elenco melhor que ele, ou pior que esteja jogando, né? O Felipe Augusto, que é o reserva dele, é 10 vezes pior que ele. Resumindo, já estamos lascado mesmo, né? Graças ao Duílio e companhia. Então, seja o que tiver que acontecer, né, que a gente sempre vai torcer pro nosso Coringão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário sobre a Corinthians. Forte abraço, até o próximo vídeo.